Olá, caros acadêmicos, aqui é a professora Vivian, sou mediadora de vocês aí nessa segunda licenciatura e professora de História Moderna. Eu já gravei um vídeo explicando um pouquinho sobre a atividade mapa da disciplina de História Moderna, mas mesmo assim surgiram algumas dúvidas, então eu resolvi apresentar aí algumas observações. Bem, vocês devem ter percebido então que essa atividade já está disponível, ela está disponível até o dia 22 de setembro, mas é importante que vocês se organizem porque ela tem aí um peso significativo para vocês. Basicamente, então, é para vocês assistirem o filme de Lutero, um filme que foi gravado em 2003, e apresentar ali duas cenas que apresentam ali algum probleminha histórico. Quais são as dúvidas que estão surgindo então? Que tipo de cenas são essas, professora? Que tipo de situações são essas? Qualquer uma. Pode ser alguma questão relacionada diretamente a algum fato histórico, ou algum acontecimento específico que não foi bem abordado no filme, ou mesmo com relação a um comportamento. Vou dar um exemplo para vocês. Logo no início do filme, tem ali algumas cenas que tentam retratar algumas crises de ansiedade de Lutero. Realmente essas crises ocorriam, segundo o que eu li, o que a gente pesquisa aí sobre a vida de Lutero. No entanto, a forma como essa cena foi abordada aqui leva-se então a uma situação que está fora de contexto. Por quê? Nas cenas que ele apresenta essa crise de ansiedade, ele começa a ter uma discussão com o próprio diabo, ou seja, ele tenta afastar pensamentos ruins. Mas espera lá, falar com o diabo hoje é bem aceito na nossa sociedade? É um pouco estranho, né? Isso preocupa. Imagina no século XVI, como é que fica? Né? O período medieval quase tinha acabado, a Inquisição ela ainda ocorria, então pensemos bem, isso aí é uma situação meio delicada. Um outro exemplo com relação ao príncipe ali que defende Lutero e que lhe dá todo apoio. É importante destacar que realmente havia uma valorização por parte da universidade, né, no que se coloca ali nesse interesse do príncipe. Isso é verídico. No entanto, havia também interesses políticos, interesses econômicos e que não são bem abordados no filme. Essas questões elas não recebem a ênfase que mereciam, né? Então já é mais um aspecto. Um outro aspecto significativo. Lutero não foi a primeira pessoa a questionar a igreja, a apresentar ali algumas questões, e essa situação ela também não foi bem colocada no filme. Dá a impressão ali que Lutero está sendo a primeira pessoa a fazer esses questionamentos. E o mesmo a gente pode colocar em várias situações, como por exemplo o apoio daquele padre que o acompanha logo no início, dando a maior força para que ele realmente mude as coisas. Não, pera lá, será que realmente foi feito assim? Estamos falando do século XVI, pessoal, em um momento em que a Igreja Católica ela ainda era um monopólio na questão da religião. Então, são pequenos detalhes que precisam chamar a atenção aí de vocês. Então, não precisam ser cenas impactantes, cenas grandiosas com erros gritantes. Então, são pequenos aspectos. Eu entendo que vocês, enquanto estudantes de História, terão dificuldade de identificar esses pequenos detalhes, mas lembrem-se que lá na pasta material da disciplina eu disponibilizei vários artigos, se eu não me engano são 4 artigos, 3 discutem aí, apresentam um pouco sobre o contexto histórico, inclusive um deles apresenta um pequeno resumo desse livro aqui do Lucien Febvre, que eu gosto muito, Lutero no Destino. E um 4º artigo apresenta os cuidados ali com a análise fílmica. Então, é fundamental que antes de assistir esse filme, ou se caso vocês assistiram e não conseguiram identificar nenhum problema, que vocês leiam sobre o contexto, porque se vocês não terem uma noção ali do que era esse período, dos anseios que essa sociedade vivenciava, realmente vocês não conseguirão identificar nenhuma situação com o que eu solicitei para vocês. Um último aspecto a ser destacado. Vocês têm até o dia 22 de setembro para realizarem essa atividade, mas lembrem-se, no decorrer do módulo serão disponibilizadas outras atividades relacionadas às outras 2 disciplinas. Então, por favor, não deixem para a última hora, entrem em contato, vamos tirar essas dúvidas, mas vamos fazer essa atividade mapa, ok? No mais, tudo de bom, ótimos estudos e contem comigo diante de qualquer dúvida. Um abraço!